A Revolução do Macho Beta, Alan Roger Currie. Este não é um audiobook ou narração da obra. Trata-se de uma análise em que faço comentários sobre pontos relevantes e que coadunam ao contexto atual. Pode também conter ilações, comparações ou exemplificações para com a cultura política do dia ou eventos contemporâneos. É também uma tradução minha do original em inglês, por isso pode conter pequenas incorreções, mas que certamente não comprometem o entendimento da obra no seu todo. O autor viveu de 1963 a 2022, quando veio a falecer por infarto aos 59 anos de idade. Era americano e atuava como podcaster, escritor e palestrante. Também se destacou na comunidade PWA norte-americana e por abordar vários temas relativos ao desenvolvimento masculino. Sobre todas as abordagens que ele faz em seus livros e palestras, o autor foca a questão do homem aprender a eliminar atitudes e crenças inválidas, bem como vencer o medo de críticas de rejeição e superar a insegurança. E são esses quesitos que eu prefiro ressaltar, uma vez que discordo de muito do que o autor apregou, escreveu, vivenciou, como, por exemplo, as partes ou tópicos onde ele ensina ou incentiva o homem a seduzir sexualmente as mulheres e depois desapegar-se. Ele foi, sobretudo, um treinador de encontros profissional. E esses recortes de seu perfil são o oposto do que os valores e fé que eu acredito me inspiram a defender. Todavia, ele possuía um radar qualitativo que o fez captar muitas e úteis nuances da vida real, dos relacionamentos modernos e das situações e armadilhas psicológicas que procedem sobre a sociedade atual e de como se desvencilhar e proteger-se, especialmente os homens jovens e meninos em geral. Sua abordagem, então, começa apresentando o roteiro ou etapas que se estendia sobre a sociedade até pelo menos as décadas de 1960 ou 1980. E que, para bem ou para mal, toda pessoa ou jovem normal que crescia sob essa mentalidade e anseio, ou seja, concluía os estudos primário e secundário até os 18 anos, se formar na faculdade ou ter trabalho e profissão até os 24 anos aproximadamente, e enfim, se casar até os 29 ou 35 anos de idade. E daí? A mulher seria a cuidadora da casa e dos filhos, mantendo tudo organizado até que os filhos cresçam e se casem, e ela e o marido envelheçam em paz e harmonia, ajudando e orientando os netos e até que seu tempo de vida se consuma. E o que mudou nisso? Eis a questão que vale ouro. Ou ainda, até onde a sociedade se beneficiou dessa estrutura? Ou alguma vez ela foi vivenciada satisfatoriamente? E a elucubração do autor quanto a isso vem através de uma hipotética história que diz respeito a uma ilha onde homens e mulheres dos 18 aos 35 anos habitam sob a experiência de 7 regras que circundam a questão da monogamia. A ilha, hipoteticamente, se chama Ilha Monogâmica. Então, por assim, nesse lugar, só se pode escolher ou ser escolhido por uma pessoa e com ela viver monogamicamente e gerar filhos. Também não é permitido puladas de cerca ou se envolver com indivíduos já casados. Não se pode ficar menos do que 6 meses casado após escolher um parceiro ou parceira. E caso divorcie-se depois desse período, só poderá envolver-se com outro indivíduo que também já tenha sido casado e divorciado. Abortos também não são permitidos, e depois de ter filhos, o casal fica vinculado para sempre. E se divorciarem-se, estarão proibidos de envolverem-se com quaisquer outras pessoas. E por último, toda violação a alguma dessas regras é punida com prisão perpétua. Mas para complicar a situação e aproximá-la da vida real, Alan desenha a seguinte condição: Kevin e Kimberly vivem na ilha e são casados. Possuem uma sintonia e química em tudo, menos no quesito sexual, onde Kimberly não se sente realizada como gostaria, embora não fale isso a Kevin. Em outra parte da ilha, outro casal vive o oposto. Tyrone e Tanya são compatíveis no quesito sexo, mas compartilham quase nada em outros aspectos de suas vidas, e as brigas entre eles são constantes.
Depois do prazo estabelecido, os dois casais se separam por iniciativa das respectivas mulheres, uma querendo mais êxtase e variedade sexual, e a outra desejando mais conexão e companheirismo. Kevin e Tanya acabam se cruzando, e depois de namorarem, resolvem se casar. O mesmo ocorre com Tyrone e Kimberly, que também decidem se casar. A situação então passa a ser: Tyrone e Kimberly se complementam sexualmente, mas Kimberly passa a se sentir vazia e emocionalmente incompleta, porque apesar das noites quentes de sexo, ela não tem com quem conversar e compartilhar suas ideias e visão de mundo. Fora da cama, ela e Tyrone não possuem química ou ligação além da sexual. Kevin e Tanya, por sua vez, conversam sobre tudo, conectam-se emocionalmente, compartilham histórias, riem, conversam por horas a fio numa profunda sintonia. Mas, porém, Tanya sente falta do sexo ardente e místico que tinha com Tyrone e se vê pensando nele, fantasiando, mesmo que a vida ao seu lado era só brigas e confusões desgastantes. Tanya procura Tyrone e pretende tornarem-se amantes. Ela adora a companhia de Kevin, mas queima por dentro desejando eroticamente Tyrone, o seu ex. Enquanto isso, Kevin continua sem saber de nada. Assim como nunca lhe veio a saber por que Kimberly o tinha largado. Devido ao seu jeito e personalidade, ele pôde construir uma vida e relacionamento pacífico e estável, tanto com Kimberly, sua primeira mulher, quanto com Tanya, a segunda esposa. Mas, como todo homem nesse perfil, só lhe sobrava o coração partido e as perguntas eternamente sem respostas. Kimberly, então, casada com Tyrone, já dá também sinais de que novamente vai se separar dele, assim como fez com Kevin. Pois apesar da satisfação sexual, as demais partes de sua vida ficam completamente negligenciadas e ela se sente muito carente e triste. E o quadro geral então é esse: Kevin vive no escuro, sempre abandonado, não importa o quão se dedique para tornar sua companheira feliz. Tyrone continua colecionando experiências sexuais cada vez mais empolgantes com a variedade e rotatividade de mulheres que surgem, carentes de um sexo excêntrico e arrebatador. Kimberly e Tanya juntam-se às estatísticas de mulheres solteiras, ex-casadas e perpetuamente insatisfeitas, querendo sempre o que não têm, até que a idade as forcem a se conformar com o pior, ou servir de marmitex, comida e abandonada em seguida, porque os Tyrones estarão à procura de carne nova e fresca, e os Kevins da vida estarão de coração ferido e decididos a pular fora do jogo. Terão tomado a Red Pill e desistido de ser peça no xadrez hipergâmico feminino. E a roda dos relacionamentos assim continuará girando, e sempre em benefício dos alfas e em prejuízo dos betas. E nesse contexto, o autor coloca em evidência, através da história da ilha monogâmica, Tyrone é o alfa típico e Kevin o beta padrão. Kimberly e Tanya refletem a mulher protótipo do século XXI. Mas, de volta à ilustração, para com a história contada por Alan Roger, a Ilha da Monogamia ilustra, em número, gênero e grau, tudo o que é e se tornou a situação atual dos casais e relacionamentos modernos. Mas, da ótica do autor, a culpa está primariamente no modelo de sociedade, instituições religiosas que apregoam e disseminam uma visão monogâmica e limitada de relacionamento e por aí, que da percepção dele estaria em oposição à natureza das coisas ou das pessoas. Mas é claro que, como coach de sedução, adepto da poligamia e do BDSM, eu não esperava outra coisa dele senão essa visão e pensamento mesmo. Mas não é o pensamento religioso ou quaisquer estrutura patriarcal, como acusam, que vai de contra a natureza ou vontade das pessoas. São as pessoas quem vão contra a realidade da natureza humana. Quaisquer outros arranjos sociais, morais ou culturais que busquem, desprezam os limites que a própria natureza estabeleceu e que estão impregnadas em nosso DNA ou inconsciente, tende sim a criar caos psicológico e conflitos existenciais, que se evidenciarão por meio de neuroses e insatisfações continuadas. E que por mais que alguém, ou em algum lugar,
se consiga atendê-las. Essas carências e necessidades se transmutarão para outras formas e tipos de necessidades, deixando a pessoa novamente com as mesmas crises e vazios. E o repertório sempre será outro, algo que ainda ela não tem. Se ela tem companheirismo, quer então mais sexo. Se tem mais sexo, passa a desejar mais conforto material. Se obtém isso, quer mais reconhecimento e status público. Se adquirir também isso, passa a querer poder e autoridade sobre pessoas ou o que for. E assim a roda gira sem nunca parar, até que a pessoa descubra que sua fome e sede é espiritual. E somente quando ela se reconcilia com Cristo é que o jogo zera e ela reinicia sua vida a partir de outras premissas, que terá também suas dificuldades, mas que diferentemente serão decorrentes de um processo e caminho de crescimento, e que a pessoa está, e não como antes, de quem estava girando em círculo sem nunca sair do lugar, vivendo um loop infinito dos mesmos dramas e sofrimentos. Mas, seja como for, Roger Curry elabora o seu entendimento sobre os perfis alfa e beta. Um macho alfa, na concepção dele, é um tipo confiante, eroticamente dominante, hábil em aspectos de comunicação. Costuma ser entusiasmado diante de desafios e sabe lidar com o público em geral. Tem, portanto, um feeling para a liderança. O beta, não obstante, tem a personalidade e tendência à introversão. Demora mais a fazer amigos, mas é fiel e estável nas relações, seja de amizade ou de outros contextos. Normalmente são orientados psicologicamente à monogamia, e tudo o que buscam é constituir uma família ao lado de uma companheira legal, fiel e simples. Contudo, para as mulheres o beta é um tipo de homem previsível. Não gera nela, portanto, as fortes emoções que ela teria ao lado de um alfa, previsível e instável. E é claro que ambas personalidades refletem-se também na parte sexual. Também nesse quesito, o sexo com o homem beta não contém a mesma carga de inovação e adrenalina que os alfas costumam proporcionar às mulheres. E também, por isso, as mulheres modernas preferem os alfas. É porque há um sabor de vitória nessa mulher em relação ao seu ego, se ela conseguir domar o animal selvagem e colocá-lo sob suas rédeas. Mas, mesmo quando isso acontece, o alfa depois será visto por ela como um beta, um pitbull que perdeu os dentes, e logo não provocará nela as mesmas ondas de calafrio que antes. Já o beta, então, na sua personalidade segura, estável e irregular, será o livro lido deixado abandonado na estante, e sua falta de apelo sexual o faz, aos olhos das mulheres, a última opção, quando ela tiver muito endividada, muito rodada, envelhecida ou com uma coleção de filhos e de problemas psicológicos, necessitando de uma rede para ampará-la e de um caixa eletrônica para financiá-la. E nessa comparação toda, a ilha da monogamia seria um paraíso para os betas, mas um inferno para os alfas e para as mulheres em geral. E se esse é o cenário da vida real, como poderão homens e mulheres no século XXI acharem companhias amorosas que lhes sejam satisfatórias em todos os campos de suas vidas? E a resposta, como a anterior, vem em forma de reflexão, a partir de outro arranjo de ideias. O autor irá refletir então que, antes da internet, o homem beta teria muito mais dificuldades para detectar essa esquemática sobre os relacionamentos e mentalidade feminina. Ele passaria a vida toda servindo de gado provedor no estábulo da hipergamia, servindo de apoio financeiro a uma mulher que ele chama de esposa ou namorada, mas que o vê como um mero escravinho emocional ou como um degrau que ela precisa subir para depois deixar para trás. E se a internet o levou a saborear a pílula vermelha dos relacionamentos, é de se esperar agora que os betas reivindiquem seu lugar no contexto da vida social, pois, conscientizado, ele já não é mais o gado ou a escada de uma mulher. Mas, da perspectiva feminina, o sonho das mulheres não é ter um homem completo que seja beta em quase todos os assuntos e alfa no campo sexual. Isso também deixaria de ser estimulante para a mulher moderna, já que frustra a perspectiva dela de ser a rainha empoderada que entra na floresta, captura o lobo e o transforma num cãozinho.
ensinando a rolar, fingir de morto e a rosnar para os outros quando ela precisa de proteção. É o sonho acalentado na alma de boa parte das mulheres. A visão deificada delas como divindades acima do bem e do mal, adorada pelos homens, invejada pelas mulheres e completamente capaz de tomar um homem e convertê-lo de mal em bonzinho e submisso. Mas essa fantasia, depois de Cleópatra, já não serve para mulher alguma mais. E, com a disseminação da pílula vermelha pela internet, há de se ter que os betas já não estão mais dispostos a seguir esse script de serem os cachorrinhos obedientes e fofos guiados na coleira. O básico, então, da nova mentalidade beta é que ainda que tenham a chama dentro de si, de querer se casar, criar uma família e tal, eles estão conscientes de que não devem expor suas emoções ou finanças a toda e qualquer mulher que se apresente interessada nele. Seu companheirismo e apoio emocional deve ser mantido sob 7 chaves, guardado para ser apresentado em ocasiões raríssimas, caso ele envolva-se com uma mulher e ela tenha passado pelos testes do tempo, da fidelidade e da honestidade sentimental. Isso é, não irá pisá-lo depois dele se apaixonar por ela, o famoso estelionato amoroso. Mas então, o autor também discorre sobre alguns apontamentos históricos, identificados como promotores da derrocada à família e da deterioração da mente da mulher. São esses o feminismo de segunda onda em diante, o controle da natalidade, a pílula anticoncepcional, de onde adveio a liberação sexual, o aborto. Depois dessas coisas, salienta o autor, todos os rituais de namoro e critérios de relacionamentos foram sendo jogados no lixo e substituídos pelo que antes soava escandaloso, mas na modernidade e graças à mídia, foram transformados em coisas normais, desejáveis e até incentivadas. São o poliamor, o swing, o vale night, como chamam no Brasil algumas modalidades liberais para mulheres comprometidas e outras por aí. E daí vem então que o homem, seja ele beta ou alfa, não pode vencer o sistema e nem parar a roda degenerativa da sociedade e nem das mulheres principalmente. O feminismo continuará contaminando a mente delas, uma após a outra, e esse ciclo de liberdade sexual total na adolescência, mais comportamento promíscuo na juventude, discurso de empoderamento e esforço misândrico, por fim, o falso compromisso religioso após os 30, depois de filhos e fracassos financeiros, e indo atrás de betas provedores para carregá-los nas costas, etc, etc. Tudo isso irá se perpetuar até o fim dos tempos. Amém. O que cabe ao homem beta, então, é construir sua estrutura interna, disciplinar sua mente para os estudos e crescimento financeiro e pessoal. Deve ele ter claro que, infelizmente, a maioria de quaisquer investimento sentimental que ele fizer numa mulher resultará em frustração e sofrimento, ao menos em 90% das vezes. O que ele fará com essa estatística, então, será por sua conta e risco. O que há de se saber é que um homem que, em pleno século XXI, vê as mulheres, ou a maioria delas, como honestas, sinceras, leais, orientadas sexualmente à monogamia e conservadoras, esse homem está em corpo no mundo atual, mas em sua mente ele está vivendo no século XVIII, no mínimo. A safra de mulheres das 2 últimas gerações, pelo menos, é o oposto disso. E os 10 ou menos por cento que não se procede dessa forma é a exceção e não a regra. A exceção já contém embutido a ideia de que é algo raro e escasso. Portanto, pare de achar que você a encontrará em qualquer esquina próxima à sua casa, ou no seu local de trabalho, ou faculdade, ou na academia onde você frequenta. Acredite, as chances de você encontrar uma dessas disponível, livre e que também sinta algo por você é matematicamente desfavorável às suas expectativas. E o autor, então, introduz o pensamento, ou o conceito que ele chama de fingender, que no Brasil a machosfera conhece por emulação, que se trata de que uma mulher tenderá a demonstrar um comportamento recatado e até tímido diante de um homem beta, que ela pretenda capturar,
e um comportamento radicalmente diferente quando ela estiver diante de um alfa a quem ela quer apenas diversão sexual. E a inabilidade do beta de entender essa dubidade padrão da maioria das mulheres impede que ele resista aos encantos fabricados sob medida que a garota má, fingindo-se de exemplar, lança sobre ele. E para despertar de vez o homem beta, Alan Roger vai dizer que só há 3 razões para uma mulher querer a companhia de um homem. E sabendo disso, ele pode observar em qual desses pontos ele está posicionado em relação a cada mulher que ele tiver em seu campo de interesse. As 3 razões são sexo agradável e satisfatório, conversa divertida e companheirismo social, e assistência e apoio financeiro. Quaisquer outras coisas serão apenas vertentes ou variantes dessas. E Alan dialoga ainda que vale ao beta compreender que betas e alfas têm papéis diferentes a cumprir na sociedade, da perspectiva do imaginário feminino, pelo menos. E se é justo ou injusto, não cabe aqui discutir. O que convém é perceber que esses são recortes da realidade e nenhum homem irá mudar isso. Se manter-se ingênuo ou de olhos fechados para isso é uma opção, mas custará um alto e trágico preço. Mas, se quiser despertar, pode começar revisando seu dicionário social, atualizando para o que as mulheres querem dizer com determinadas expressões como você é legal, você é cavalheiro, aquele cara é um bad boy, etc. Um cara legal no verbete feminino, por exemplo, significa quase sempre um tipo de homem que ela não vê como parceiro amoroso ou sexual. Ao passo que ela dizer que um homem é um bad boy, grosso ou, em alguns casos, até dizer que ele é estúpido ou mal educado ou algo próximo disso, vai significar que ela o vê como eroticamente dominante e cederia a ele na primeira oportunidade. Tem-se além disso que a autoconfiança masculina, a habilidade em algo específico, qualquer coisa, e traços de narcisismo ou de egocentrismo também costumam ser recebidos pelas mulheres como traços eroticamente estimulantes, mas no limite de fazer desse homem um amante delas ou um envolvimento casual. Dificilmente elas carregam esse perfil de homens para suas vidas de modo mais comprometido, pois sabem intuitivamente que não conseguiriam domesticar esse homem. A aventura de desejar isso ou de fantasiar que tem esse poder de barganha até as excita, mas não passa de um fetiche esporádico. No dia a dia, ela escolherá homens mais passivos para o longo prazo e homens mais ativos para relações casuais ou extraconjugais. Assim, o homem precisa rapidamente tomar consciência do lugar que ele está posto no painel de classificação feminino e então saberá o que ela está buscando nele quando simular estar interessada amorosamente por ele. Sem a consciência disso, esse homem ficará como um cego no jogo e movimentarão as peças erradas, levando checkmate toda vez que tiver a lidar com o sexo feminino. A regra número 1 é sempre saber que se está lidando com uma fingente. Portanto, uma profissional na arte da dissimulação. E embora alguns vá justificar que nem todas são assim, estatisticamente as chances de você estar jogando com uma é exponencialmente maior do que o oposto. Logo, a precaução recomenda que se considere que seja esse o caso, que ela é uma fingente e nada mais. Se você é beta, parta desse pressuposto e depois vai encaixando as peças para confirmar ou descartar sua hipótese inicial. Mas nunca, em situação alguma, a trate ou a veja como santa, pura ou mulher exceção, sem ter esse certificado disso. Não caia na armadilha, meu irmão, de achar que a fruta é boa só pela aparência da casca. Suprima suas carências românticas e sexuais até confirmar qual é o nível do jogo que a mulher pode estar fazendo com você. Por pior que seja ter de ver e admitir tudo isso, fica a lição de que pior que um homem enganado por uma mulher é um homem ser enganado por ele mesmo. Por isso, ser beta não é, eventualmente, ou no estado de ignorância, ter sido seduzido e descartado por uma modernege. O beta padrão é aquele que, em pleno século XXI, continua a vestir uma armadura de cavaleiro branco,
E a chamar a promíscua de donzela, a mulher materialista de rainha ou a espertinha de mulher exceção. Beta é aquele que, mesmo caindo do cavalo, levanta, segue a marcha a pé numa cruzada moral para salvar e defender ou bajular toda e qualquer mulher do Ocidente. Assim, a característica definidora de um macho beta será, acima de tudo, a sua postura mental, o seu nível de autoconsciência e a qualidade das escolhas que ele faz. E acho, então, que a última frase do autor, e que de certa forma foi a sua despedida desse mundo, resume bem a questão. Saia e crie corajosamente oportunidades de mudança de vida para si mesmo. E assim está escrito: se alguém está em mim, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5, 17. E assim encerra a análise da obra A Revolução do Macho Beta, de Alan Ronald Curry.